Fala galera, aqui estamos em mais um episódio do HortoCast. Estamos aqui com a ilustre presença do nosso advogado Rafael, advogado das famílias da comunidade do Horto. Eu me chamo Gustavo, sou aluno de Direito aqui da PUC, sou no segundo período. Eu sou o Vinícius Tavares, aluno do quinto período daqui do curso de Direito, disciplina Extensão do Direito aqui da PUC Rio. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a comunidade do Horto, né? A luta, né, que essas famílias vêm enfrentando, e a gente está aqui com o advogado da Associação de Moradores que tá na linha de frente, né, dessa luta junto dos moradores em busca de reconhecimento, né, do reconhecimento de moradia, que é a principal causa, né, a principal luta, né, que eles têm. Para começar, a gente fazer uma série de perguntas para você. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa problemática, né? Essa história dessa disputa jurídica que vem acontecendo já há décadas lá no Horto, né? Para começar, o que a gente queria que você posicionasse como que iniciou essa disputa histórica entre a comunidade dos moradores do Horto e o Jardim Botânico, e também como que essa problemática chegou até você, como que você iniciou esse processo ali junto com os moradores. Vinícius, Gustavo, prazer estar falando com vocês, um prazer estar falando aí para o HortoCast. O tema, como você disse, né, Vinícius, muito sensível. A comunidade do Horto é formada por 621 famílias, então a gente tem aí já mais de 3.000 pessoas, né, que são impactadas diretamente por esse conflito fundiário na Zona Sul do Rio de Janeiro. E é uma comunidade tradicional porque ela data da própria formação do espaço urbano da cidade do Rio de Janeiro. Conforme a urbanização ela vai acontecendo e as obras de mobilidade urbana elas vão chegando na cidade, os órgãos públicos que vão sendo instalados, no nosso caso o Jardim Botânico, que é instalado logo no início do século XIX, com a chegada de Dom João no Brasil, o poder público permitia, no caso, à época a coroa, permitia que os funcionários desses órgãos construíssem suas moradias no entorno para facilitar o deslocamento. O Rio de Janeiro é cercado por montanhas, né? Então tinha um deslocamento muito difícil e por isso era permitido que as casas fossem construídas no entorno do local de trabalho, seja um órgão público ou particular, enfim, na época isso era muito comum. Então, a ocupação da comunidade do Horto, ela data do início do século XIX, em que Dom João, quando funda o Jardim Botânico, permite que os primeiros funcionários construíssem suas moradias no entorno. As pessoas que moram lá hoje, mais ou menos 80% delas são descendentes desses primeiros funcionários do Jardim Botânico. A gente tem um cadastro socioeconômico desses moradores feito no ano de 2006, 2007, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela UFRJ, e a gente tem a comprovação de que são descendentes, os moradores atuais são descendentes dessa época, né, dos primeiros funcionários do Jardim Botânico. Então esse é o contexto da comunidade do Horto, que sempre conviveu de maneira muito harmônica com o Jardim Botânico. O início do conflito se dá na década de 80, especificamente no ano de 1986 e 87, em que a União, vocês sabem, todos os bens que pertenciam à coroa, quando o Brasil ele se transforma em república, os bens saem da coroa e vão para a União Federal. Então o Jardim Botânico é uma autarquia federal e na década de 80 a União, ela, sob a alegação, sob o pretexto de expandir as atividades do Jardim Botânico, ela distribui 215 ações de reintegração de posse contra esses moradores. E vamos lembrar que 86 e 87 é um período pré-Constituição de 88, um período em que está em vigor uma legislação muito patrimonialista, né, do trato do bem público, Código Civil de 16 e outras leis específicas. Então, a justificativa para o início do conflito é expandir as atividades do Jardim Botânico. Eu tomo conhecimento desse conflito a primeira vez lá no início dos anos 2001. Eu tinha um professor na minha graduação, né, Miguel Baldez, que era procurador de Estado aposentado e assessor jurídico da comunidade do Horto. Fui aluno dele e tomei conhecimento do conflito pelas mãos dele, né? Eu acompanhei
enquanto aluno do professor Valdez, 2 reintegrações de posse ocorridas na comunidade nos anos de 2000 e 2001, e isso me sensibilizou muito. Enfim, eu comecei a ficar muito próximo do conflito, e pelas mãos dele eu tomo conhecimento e começo a advogar em processos da comunidade do Horto. O primeiro processo que eu advoguei foi no ano de 2006, uma ação de reintegração de posse de uma moradora específica, e a partir daí eu fui me aproximando do conflito e estou lá até hoje. Gostaria de saber uma coisa. O terreno atualmente do Horto, ele é todo pertencente à União ou existe alguma entidade particular? Isso, Gustavo, assim, toda a área, né, do Jardim Botânico e em torno, ela sempre pertenceu à União Federal, só que conforme esse conflito ele foi avançando e intensificando, um dos pleitos, né, do Jardim Botânico era se tornar titular da área para poder, de alguma forma, ter uma administração mais próxima, né, enfim, junto aos moradores. Então, no ano de 2011, essa área sai do patrimônio da União e vai para o patrimônio específico do Jardim Botânico, que é uma autarquia federal. Então, há uma doação da União para o Jardim Botânico. Então, toda a área que é a comunidade do Horto hoje, na verdade, a comunidade do Horto é formada por 11 núcleos. Desses 11 núcleos, 10 são de propriedade do Jardim Botânico, e um dos núcleos, que é o núcleo Dona Castorina, continuou de titularidade da União Federal. Então, a gente tem, posso dizer para você que são 2 proprietários de terras na comunidade do Horto hoje. A União, que é dona de um núcleo, e o Jardim Botânico, que é proprietário dos outros 10. Então não tem nenhum particular, nenhuma área privada, objeto de conflito, não tem nenhum proprietário particular que é dono de alguma área, pelo menos não na comunidade do Horto. Também sobre possibilidade de posse ou até de uso capião coletivo, eu também gostaria que você pudesse explicar essas denominações muito técnicas, né? O que é posse, o que é uso capião coletivo, e se já teve alguma tentativa de alguma possibilidade dos moradores terem essa posse ou até mesmo uma outra ferramenta jurídica para conquistar essa terra, e de que forma que isso, se já foi tentado, se foi conseguido, se não foi. Então, esse é um tema super complexo, né, Vinícius? Essa é a grande discussão, né? Porque no direito civil, e ali é uma questão que, embora o bem seja um bem público, a gente está diante de um conflito possessório, e aí você puxa um pouco para a incidência de institutos, tanto do direito civil quanto do direito administrativo. E a gente tem uma divisão, né, no direito civil de 3 categorias, né, a detenção, a posse e a propriedade. Né? A propriedade, como eu disse, ela é do Jardim Botânico e da União. Eles são os proprietários registrais, né, eles que têm a titularidade formal dos direitos sobre aquela terra. A posse, no direito civil, é um poder de fato que você exerce sobre o bem. Essa é a definição clássica assim, de posse. Né? E o Código Civil, ele define quem é o possuidor, que é essa pessoa que exerce poderes de fato sobre uma determinada área, e ele vai indicar quais são as hipóteses de detenção. A detenção é uma categoria jurídica que é tratada como um fato e por isso não produz nenhum efeito jurídico. Parece até uma contradição, uma categoria do direito, mas que não produz efeito jurídico nenhum por ser considerada um fato. Enquanto a posse é o poder de fato que você exerce sobre a coisa, a detenção, as hipóteses de detenção, elas são indicadas pela lei. E o artigo 1208 do Código Civil diz que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Então, o detentor é quem está ali por mera permissão ou tolerância do proprietário. Então, isso seria um fato, e fato não produz efeito jurídico nenhum, completamente diferente da posse, que produz efeito jurídico, porque posse é considerado um direito. Então, quando a gente tem um particular que ocupa um determinado bem público, sem uma relação formalizada com um ente público, ele é considerado detentor e não possuidor, por meio de uma construção feita na nossa jurisprudência,
que gerou uma súmula, a súmula 619 do STJ. Então, por exemplo, se a União estiver alugando um determinado imóvel para um particular, aquele particular é considerado possuidor. Ele tem a posse daquele imóvel porque tem uma relação formalizada com o ente público. Então, se aquele particular que está alugando o imóvel da União faz, por exemplo, uma benfeitoria necessária nesse bem, ele tem direito de pedir da União uma indenização pela benfeitoria que realizou, porque ali a gente tem uma relação de posse, a posse é um direito, produz efeito jurídico, por aí vai. Quando a gente tem um particular que ocupa um determinado ente, ocupa um determinado imóvel público, no caso um bem da União, e não tem essa relação formalizada com o ente público, o tratamento que os tribunais dão para essa ocupação não é de posse, é de detenção. E esses moradores do horto são tratados como detentores pelos tribunais, pela nossa jurisprudência. Então, se um morador faz uma benfeitoria, uma acessão naquele determinado imóvel, que foi o que aconteceu, todos os moradores construíram as suas casas, né? Se não foi o morador que está ali morando, mas os seus ascendentes, né? Então eles construíram as casas, mas não têm direito, por exemplo, à indenização pelo que gastaram nessa construção, porque são considerados detentores e não possuidores. Por que essa construção, né, de detenção, posse, propriedade é importante, Vinícius? Né, a partir da sua pergunta. Porque você disse, olha, eles têm direito a uso capião, do bem. Primeiro que o artigo 102 do Código Civil e a própria Constituição proíbem o uso capião de um bem público. Embora a gente tenha doutrina em sentido contrário, até minoritária ainda, mas em sentido contrário, nem vale a gente entrar muito nessa discussão. Porque o uso capião do bem público, a princípio, ela é proibida. Mas a gente pode até ir além, né? Porque esses moradores, por mais que o uso capião do bem público fosse admitido, eles não são considerados possuidores da área. E para você fazer uso capião, que é um modo originário de aquisição da propriedade por meio de uma posse qualificada, ininterrupta no tempo, se você não tem posse, você não poderia usufruir. Então o problema deles seria ainda muito pior, porque eles são considerados detentores e não possuidores. Tanto que as ações de reintegração de posse que a União move contra esses moradores, todas essas ações a União acaba sendo vencedora, esses moradores eles são reintegrados, né? Eles são afastados do local de maneira forçada, sem direito a qualquer tipo de indenização, por mais que eles tenham construído no lugar, porque são tratados como detentores. O que a gente já tentou, e aí eu acho viável, né, aplicar, no caso do horto, a medida provisória 2220 de 2001, que traz o Instituto de Concessão de Uso Especial para Fins de Moradia, que é uma espécie de uso capião do direito de usar um determinado bem público para fins de moradia. Você não pode usucapiar a propriedade do bem público, mas você pode usucapiar o direito de usar aquele determinado bem público para fins de moradia. E isso eu acho completamente factível, isso a gente defende nas ações, nas próprias contestações, e já fizemos requerimento, inclusive, em processo administrativo junto à Secretaria de Patrimônio da União, nesse sentido. Só que a União sempre teve muita resistência em reconhecer esse direito, alegando que esses moradores são detentores e não possuidores. E quando, eventualmente, chegou a ventilar a hipótese de reconhecer, levantou a bola do artigo 4º e 5º dessa medida provisória 2220 de 2001, que permite a concessão desse direito, mas em local diverso da ocupação originária, quando tem alguma questão ambiental envolvida. É o que a União acaba argumentando nesse sentido. Então, a uso capião é um modo originário de aquisição não só da propriedade, como de outros direitos. E um desses outros direitos é o direito de usar um determinado bem público para fins de moradia. E eu não tenho dúvida que os moradores do horto têm direito à concessão de uso especial para fins de moradia, mas em razão de uma construção jurisprudencial, a meu ver, equivocada, o judiciário e o próprio poder público acabam afastando a natureza possessória dessa relação dos moradores com a coisa, né? E acabam tratando como detentores, e isso afasta uma série de direitos. É isso. Ótimo. Bom, aproveitando, a Constituição Federal contempla o direito à moradia. E como, se não me engano, é o artigo 5º, 6º. Artigo 6º. O artigo 6º contempla esse direito para toda a população brasileira. E como esse artigo pode ajudar ou
talvez beneficiar os moradores da comunidade, ou se de fato beneficiou? Assim, o artigo ele beneficiou até menos do que a gente esperava, né? Porque quando a gente fala de um direito fundamental, né, e vocês aprendem isso desde o início na faculdade, os direitos fundamentais, eles são aqueles direitos que vão regular a relação do cidadão com o Estado, né? Enfim. E eles têm várias dimensões, né? O direito fundamental à moradia é um direito social, portanto, um direito fundamental de segunda dimensão, né? Um direito que depende de uma prestação positiva do Estado. Então, esses direitos sociais, eles acabam, assim como a saúde, a educação, a moradia, acabam dependendo de uma política pública, né? E aí, quando a gente fala de política pública, a gente tem diversas estruturações, porque o Estado, ele vai dizer que vai prestar essa política, mas dentro da sua possibilidade, né? Isso envolve orçamento, envolve prioridade pública, envolve o poder discricionário do Estado, de optar por uma política A ou uma política B. Então, dizer que os moradores do horto podem permanecer ali porque isso cumpre o direito fundamental à moradia, é dizer que o Estado tem que reconhecer esse direito por meio de prestações positivas, né, que envolve uma política macro, né, assim. Nesse caso do horto, fica muito fácil da gente defender o direito à moradia, porque o Estado não precisa gastar R$1 assim, para viabilizar esse direito, né? Eles já moram, eles já têm as suas casas, eles que construíram, então o Estado só precisava reconhecer, né? Mas é aquilo que a gente estava conversando, isso envolve prioridade, né? E o Estado, lá na década de 80, a União, quando eu falo Estado é a União, né, entendeu que a prioridade para o governo federal não é reconhecer a moradia dessas famílias, mas sim ampliar as atividades do Jardim Botânico. É uma questão de prioridade. Hoje, em 2025, a prioridade pública mudou. A gente conseguiu isso, acho que a gente vai falar sobre isso, ajustar um acordo, né, coletivo em que a União acabou reconhecendo o direito desses moradores à permanência no local. Então a prioridade lá em 86, 87 era uma, hoje a prioridade pública é outra e a prioridade pública acaba definindo um pouco essa política, né? E a partir do momento que o Estado reconhece o direito deles permanecerem ali, está sinalizando que a política pública de moradia é a prioridade para aquela área e não a expansão de uma pesquisa ou então alguma outra destinação que poderia ser dada. É uma pergunta importante, assim, porque é uma pergunta que os moradores fazem o tempo inteiro, né? Ah, mas o direito à moradia que está na Constituição, como é que vamos tirar daqui se eu estou morando, né? E aí envolve toda uma discussão que é muito mais profunda, né? É isso. Puxando para esse tema, né, dos moradores, quantas ações de reintegração de posse, se ainda essas ações ainda estão pendentes, ainda estão em processo judicial tramitando depois desse acordo, e se tem risco real de que nos próximos meses ou a partir desse acordo, se alguma família ainda tem risco real de ser despejada? Então, assim, para contextualizar, né, lá em 86 e 87 foram distribuídas 215 ações de reintegração de posse, são 621 famílias. Lá foram 215, então a gente ainda tinha 406 famílias sem ação de reintegração de posse proposta. No ano de 2011, o governo federal ele entendeu que aquelas famílias deveriam permanecer no local. Então, lá em 2010, 2011, a União começa a ter uma outra postura com relação à comunidade. Então, tenta e começa a elaboração de um projeto de regularização fundiária para aqueles moradores, os que têm ação e os que não têm ação, para toda a comunidade. E para viabilizar esse projeto, a Secretaria de Patrimônio da União, aqui no Rio de Janeiro, faz um convênio com a UFRJ, com a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ, para a elaboração desse projeto de regularização fundiária. Esse projeto fica pronto e a gente tem vários instrumentos que podem ser utilizados para regularizar a permanência de um particular numa área pública. Nesse caso específico, a opção foi por um instrumento chamado de concessão de direito real de uso, que é um instrumento que mantém a propriedade do imóvel nas mãos da União, mas regulariza a posse daqueles particulares na área. Muito bem. Em 2013, esse projeto de regularização fundiária fica pronto, e quando ele vai ser implementado, quando eu digo ser implementado, é quando esses títulos de concessão de direito real de uso eles vão começar a serem outorgados, né?
há uma denúncia feita pela Associação de Moradores do Jardim Botânico, uma denúncia no Tribunal de Contas da União, dizendo que a Secretaria de Patrimônio da União, no Rio de Janeiro, está fazendo um mau uso do bem público ao regularizar aquelas famílias pela concessão de direito real de uso no local. Então, o Tribunal de Contas da União acaba se apropriando, que faz a fiscalização, não é isso, da destinação dos bens públicos também, é um órgão acessório ao Legislativo, é um órgão que faz assessoria ao Legislativo, o Tribunal de Contas da União, mas que acaba, de alguma forma, chegando nesse conflito para avaliar se a destinação que está sendo dada ao bem é uma destinação razoável ou não. Então, o que o TCU faz? Ele manda, ele determina a criação de uma comissão interministerial, composta pelo Ministério do Meio Ambiente, Ministério do Planejamento, Ministério da Cultura, a EPC, e todas as suas autarquias, IFAM, Jardim Botânico e Secretaria de Patrimônio da União, fazem uma comissão interministerial para definirem até onde o Jardim Botânico quer expandir as suas atividades. E todos os moradores que ficarem dentro desse perímetro de interesse do Jardim Botânico, as ações já foram propostas, as sentenças devem ser cumpridas, executadas, e as famílias que não tinham ações propostas, aquelas 406, que ficarem dentro desse perímetro, a União deve propor novas ações. E aí, em 2013, 2014, essa comissão interministerial finaliza os estudos e apresenta um parecer dizendo que o Jardim Botânico tem interesse em avançar em 80% dessa comunidade. Então, as famílias que estão dentro desse perímetro, que é um perímetro enorme, né, que pega quase toda a comunidade, as famílias que estão dentro desse perímetro que já têm ação, as sentenças que já transitaram em julgado devem ser executadas, e aquelas famílias que estão dentro do perímetro que não têm ação, a União tem que propor novas ações. Então, a partir de 2018, a União começa a propor novas ações de reintegração de posse. E foi esse acordo do TCU, inclusive, que determina que a União deveria doar a área para o Jardim Botânico. Tanto que essas novas ações que são propostas em 2018 já são propostas pelo Jardim Botânico, pela Procuradoria do Jardim Botânico, porque a área já tinha sido doada em cumprimento ao acordo do TCU para a autarquia federal. Então, a gente tem hoje uma média de 400 ações de integração de posse em tramitação, 215 antigas, e dessas 215, todas já transitaram em julgado, com sentenças favoráveis ao Jardim Botânico, os moradores saírem, e a gente tem as outras ações, as novas que foram distribuídas em 2018, algumas delas já transitaram em julgado, outras não, mas todas as sentenças que já foram proferidas em favor do Jardim Botânico também, sob a mesma lógica, né? Enfim, de que o bem é público e o ente público pode dar a destinação que quiser ao bem, e é direito dele exigir que aquele morador saia, até porque o morador é um detentor, está ali por permissão e tolerância, e por aí vai. Então as ações elas estão andando. Existem riscos hoje ainda, né, de uma reintegração? Sim, existe, né? Porque aí eu não sei se a gente já fala do acordo coletivo agora ou não, né? Enfim, vocês vão deixar para perguntar isso depois, mas aí eu vou voltar a esse tema aí para falar do risco de reintegração ou não. Tá? Sim, então foi por uma iniciativa da própria Associação de Moradores do Jardim Botânico que deu início a esse retorno. A Associação de Moradores do Jardim Botânico fez uma denúncia no Tribunal de Contas da União para que fiscalizasse o projeto de regularização fundiária que estava sendo implementado aqui. E aí o TCU se apropriou e enrolou a bola para o Executivo. Falou: Executivo, Governo Federal, vocês têm que definir o que vai fazer nessa área. O TCU não mandou ninguém sair, né? O TCU só disse: olha, eu quero que vocês façam uma comissão e essa comissão tem que dizer qual é a área de interesse do Jardim Botânico. Então o problema foi dessa comissão dizer que a área que o Jardim Botânico gostaria de exercer suas atividades é praticamente a área toda. Né? Sim, sim. Bom, nós sabemos que há uma luta de existência constante nessa comunidade ao longo de décadas, seja por parte dos moradores, seja por parte dos advogados, do advogado. Não sei se existe mais um além de você. Na verdade, eu advogo para a Associação de Moradores, nas demandas coletivas, né, que envolvem a associação, e advogo para grande parte dos moradores nas ações individuais. A gente tem algumas ações que a assessoria jurídica é feita pela Defensoria Pública da União, e tem alguns moradores com outros advogados também, né? Mas assim, eu não tenho essa estimativa, mas acredito que
90% dos moradores são ações que eu cuido, né? E é importante também destacar, né, que a assessoria jurídica que eu faço para os moradores é por meio do Núcleo de Prática Jurídica da PUC-Rio, uma assessoria amplamente gratuita, com a ajuda, né, dos estagiários, monitores e alunos aqui da PUC. Então, a grande parte das ações eu que cuido mesmo. Bacana. Eu entrei nesse assunto sabendo que estiveram muitos empecilhos, muitos elementos que atrapalharam essa luta de resistência, seja um interesse imobiliário, uma mídia totalmente sensacionalista, ou a própria associação de bairros nobres, ricos, ou até um racismo ambiental, um interesse de afastar certas pessoas de baixa renda ou negras de um bairro nobre, em que 90% do bairro são moradores, Jardim Botânico, são moradores brancos, e existe um forte elitismo, um forte racismo envolvendo essas questões. Então, você trouxe, né, uma série de questões que eu acho que impactam essa discussão, esse conflito fundiário do Horto mesmo. Eu não tenho dúvida que a questão ali não é uma questão só jurídica, né, é uma questão que envolve também outros debates, né, como você colocou. Porque se a gente pega as ações lá que foram distribuídas na década de 80, antes da Constituição de 88, e as ações que foram distribuídas em 2018, né, os fundamentos são praticamente os mesmos. E as sentenças também são praticamente as mesmas, né? O tratamento que é dado ao bem público é um tratamento estritamente patrimonial, sendo que o bem público ele tem que ser destinado a uma satisfação dos interesses da administração pública. Então, se a administração pública é de volta para dar uma destinação A, B ou C, o judiciário tem que sim garantir essa retomada do bem, e o judiciário diz isso nas sentenças. Os moradores são detentores, que não têm direito nenhum, a relação deles com a coisa não produz efeito jurídico, tal. Então a gente percebe ali, do ponto de vista jurídico, estrito, senso, né, um trato muito formal na questão, que é uma questão, enfim, super sensível, né? E aí, nas entrelinhas, né, do que eu percebo nessa discussão, que aparentemente é uma discussão jurídica, estrito senso, um trato formal, eu percebo tudo isso que você falou. Nas entrelinhas, o que a gente acaba percebendo é que questões iguais a essa, quando são tratadas, por exemplo, em locais periféricos da cidade, tanto a administração pública quanto o judiciário dão um tratamento diferente. Então, se a gente estivesse falando de uma comunidade de 621 famílias que ocupassem uma área que fica na franja da cidade, enfim, um local completamente periférico, sem infraestrutura urbana, se não fosse num bairro nobre, eu não tenho dúvida que o tratamento seria um tratamento diferenciado. Você falou do racismo ambiental e do racismo em geral, mas a gente acaba percebendo que o tratamento dado não leva em consideração o bem jurídico tutelado, né? Que é moradia, que é posse histórica, longeva, etc, etc. Você acaba sempre observando o tratamento que o judiciário dá para a causa a partir da pessoa do violador, né? Quem é esse suposto violador? E aí a gente vai escolher o tratamento a partir dele. Um caso muito simbólico é que o condomínio que é vizinho ao condomínio à comunidade do Horto, que é o condomínio Canto Melo, que é um condomínio de luxo, um condomínio de alto padrão, a situação fundiária do condomínio é exatamente a mesma da comunidade do Horto. E o tratamento que foi dado para definir a questão da ocupação lá foi um tratamento completamente diferente. Lá teve uma ação civil pública, o Ministério Público Federal atuou, mas foi feito um acordo, enfim, em termos de ajustamento de conduta, em que foi permitido aos moradores realizar uma compensação ambiental. Porque ali isso era permitido. Ali abarcava uma forma de compensação. Por quê? Não pelo bem jurídico tutelado, que era exatamente o mesmo da comunidade, mas pela pessoa do suposto violador, né? A gente tem moradores na comunidade do Horto que construíram as suas casas, e o Ministério Público, além da reintegração de posse, que a União propôs, o Ministério Público moveu uma ação civil pública contra esse morador, exigindo a destruição do imóvel por dano ambiental.
assim, como é que dano ambiental é esse, né? Que tem uma casa construída há 5 gerações no mesmo lugar, enfim, sem nenhum tipo de expansão, mas a mansão que foi construída, enfiada na mata, causando lá um problema ambiental, efetivamente um problema ambiental concreto, né? Ali o tratamento é outro, né? Então acho que o racismo vem muito disso, né? De você não se preocupar muito com o bem jurídico tutelado, mas sim avaliar a violação do direito a partir de quem é o violador, né? O suposto violador. Então eu não tenho dúvida que a gente tem um problema de racismo ali, e eu não tenho dúvida também que o mercado financeiro e imobiliário em geral, né, as incorporadoras movimentam, né, uma gama bem significativa de dinheiro no mercado secundário de ações ou no mercado ordinário. Então eu não tenho dúvida que o mercado financeiro e imobiliário, a zona de expansão que resta para eles, né, principalmente na zona sul do Rio de Janeiro, são essas ocupações, esses assentamentos informais sem um direito devidamente reconhecido. Então esse mercado financeiro e imobiliário acaba pressionando o Estado, para o Estado atuar, fazendo a retirada forçada desses assentamentos, para que ali nós tenhamos zonas de expansão, né? Então, a minha percepção aí é um sentimento, né? Não sei nada de concreto sobre isso, mas é que, enfim, é uma área enorme, né, que a comunidade ela ocupa, e eu não consigo vislumbrar uma expansão, né, das atividades do Jardim Botânico para toda essa área, né? E a gente já teve, na nossa história recente no Rio de Janeiro, assentamentos informais que foram, de maneira forçada, né, removidos, uma história de remoções, né, história do estado do Rio de Janeiro, e no lugar dessas famílias, no lugar dessa moradia, você vê grandes empreendimentos imobiliários surgindo, né? Então, assim, a dinâmica que reiteradamente acontece no espaço urbano do Rio de Janeiro, de outras cidades, é essa, né? Então, o meu sentimento é que aconteceria isso também na comunidade do Horto, se não fosse a resistência. E agora, puxando para um acontecimento mais recente, né, que foi o acordo coletivo que foi assinado, eu queria que você detalhasse um pouco como chegou a esse acordo coletivo, quais são a base desse acordo, o que ele trata, e também o que muda de real na vida dos moradores, vai realmente trazer algum benefício, alguma segurança para eles, que vai trazer realmente essa paz que os moradores querem ter, ou é mais uma trégua, é mais botar panos quentes durante um tempo? Na verdade, assim, a gente teve um momento muito propício, né, porque todos os órgãos que têm algum protagonismo, né, na questão do Horto, por acaso, né, estavam com atores que tinham uma sensibilidade para essa questão. A Associação de Moradores do Horto, ela faz várias denúncias, né, nacionais e internacionais do que vem acontecendo, das violações de direitos que vem acontecendo aqui. E uma dessas denúncias foi feita pelo Ministério Público Federal, aqui no Rio de Janeiro, na Procuradoria Regional do Cidadão, e tem um procurador titular hoje, né, que é o Júlio Araújo, que instituiu um inquérito civil para investigar, né, isso que está acontecendo na questão do Horto. E a partir desse inquérito, o Ministério Público Federal do Rio de Janeiro instaurou na Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão no Rio de Janeiro. O procurador Júlio, ele vem chamando todos os autores, começou a chamar todos os atores para poder sentar na mesa e tentar entender, né, de que forma esse conflito poderia ser tratado de uma outra maneira, né? Então o Ministério Público teve um papel muito importante na condução e para chegarmos nesse acordo, né? Em paralelo a isso, a gente teve a pandemia do Covid-19 e uma ADPF 828, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 828, que tentou, de alguma forma, suspender qualquer tipo de desocupação forçada que ocorresse no período da pandemia. O relator dessa ADPF foi o ministro Barroso, e o Barroso ele deferiu um pleito cautelar realizado no âmbito dessa ADPF e suspendeu qualquer desocupação forçada no período da pandemia, e essa decisão ela foi reiteradamente estendida, né? Enfim, ela foi sendo prorrogada, até que quando a pandemia chega ao fim, o Barroso estabelece um regime de transição. Ele determina que todos os tribunais do país devem constituir uma comissão de soluções fundiárias para dar um tratamento diferenciado, um tratamento mais dialógico
para todos os conflitos coletivos envolvendo direito à moradia e desocupações forçadas. E aí, para nossa sorte, também não tanta sorte assim, mas também a gente provocou muito o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que é o tribunal em que as ações do Horto estão tramitando, para que ele formasse logo essa comissão, e formou a comissão pela presidência do desembargador Ricardo Peligeiro. A Comissão de Soluções Fundiárias do TRF2 é uma das mais estruturadas do país, e nós fizemos um requerimento para que as ações do Horto fossem admitidas nessa Comissão de Soluções Fundiárias. Foi o primeiro incidente admitido na comissão do TRF2, foi o do Horto Florestal, a pedido da Associação de Moradores do Jardim Botânico. Então a gente tem dois fatores importantes: o inquérito civil tramitando no Ministério Público Federal, instaurado no Ministério Público Federal aqui no Rio de Janeiro, e a Comissão de Soluções Fundiárias do TRF2, que foi prontamente instaurada e admitiu o caso do Horto como um dos seus incidentes. A partir disso, a gente pôde chamar todos os atores, né, importantes para o caso. A condução que a Comissão de Soluções Fundiárias do TRF deu na relatoria do juiz federal César Gandra foi assim, sensacional, e pôde, com várias audiências, a gente fez, sei lá, mais de 20 audiências com todos os envolvidos. Quando eu falo todos os envolvidos, né, no governo federal a gente dialogou com a Secretaria-Geral da Presidência da República, que é a secretaria destinada justamente a tratar e dialogar com os movimentos sociais. Então, o Ministério do Planejamento, o Ministério do Meio Ambiente, o próprio Jardim Botânico, né, enfim, agora na presidência do Sérgio Besserman, né, foi quem conduziu também essas reuniões, Ministério Público, Defensoria Pública da União, nós aqui da PUC-Rio, né, representando a Associação de Moradores, os membros da Associação de Moradores, IFAM. Então a gente teve uma série de atores importantes para dirimir essa questão, que foram chamados para a mesa, e a gente conseguiu conversar e chegar nesse acordo coletivo. Tive que me estender assim, porque o caso realmente é complexo, não é simples assim. E aí a gente conseguiu fazer um acordo coletivo em que a União, o Jardim Botânico, reconhece os direitos desses moradores a permanecerem no local, então outorgando esse direito aos moradores, desde que preenchidos alguns requisitos, né? E basicamente o requisito que o morador tem que preencher é mostrar que é um morador histórico, que é um morador que está ali, enfim, todos esses momentos, né, da comunidade do Horto. Então a gente tem alguns critérios para que isso seja comprovado, mas o morador que prova e preenche esses requisitos definidos no acordo coletivo vai celebrar um acordo individual com o Jardim Botânico, e esse acordo individual vai ser levado ao processo para o juiz homologar e gerar automaticamente a sua extinção. Então, assim, é um ganho para os moradores, porque é um reconhecimento formal por parte do poder público que eles têm o direito de morar nesses imóveis, e lógico, esse morador tem todo o potencial de acabar com a ação de reintegração de posse, extinguir a ação de reintegração de posse, celebrando esses acordos individuais. Então a gente está na fase de que o acordo coletivo foi assinado, foi homologado pelo TRF da 2ª Região, e agora a gente está na fase de acompanhamento da assinatura desses acordos individuais. Perfeito. Em relação ao acordo desse ano, que alternativas ou em relação às remoções existem em relação aos moradores? Que acordo? O acordo desse ano, 2025. 2025, sim. Quais são as alternativas para os moradores? Em relação às remoções. Então, assim, o acordo ele vai acabar, né, permitindo que grande parte da comunidade permaneça. Nesse acordo, com a ajuda da Prefeitura, que também, a Prefeitura é responsável pela Constituição em desenvolver políticas públicas urbanas, né, para os municípios. Então, a Prefeitura teve que, inevitavelmente, participar de todas essas discussões. E a Prefeitura fez um laudo, porque a única ressalva que o governo federal fez foi, de que eles não iriam reconhecer moradores que estivessem em área de risco, né? Então, o laudo de quem está ou não está em área de risco foi feito pela Defesa Civil do município do Rio de Janeiro, que identificou apenas 5 casas em área de risco. E o acordo coletivo prevê que essas 5 casas elas devem ser realocadas dentro da própria comunidade do Horto. Então, eu posso dizer que, a princípio, a gente não tem nenhum perigo de remoção, porque, a meu ver, os moradores vão cumprir com os requisitos exigidos pelo acordo coletivo, vão celebrar os acordos individuais, as ações de integração de posse vão ser extintas, e essas 5 famílias que foram identificadas no acordo coletivo como estando em área de risco serão realocadas dentro da própria comunidade.
Acho que a gente está num momento muito bom, mas, né, tudo pode acontecer. E se tratando de uma área nobre no Rio de Janeiro, em que a gente tem uma comunidade, um assentamento informal, urbano, então a gente tem que sempre ficar um pé atrás, mas a princípio a gente está num momento muito bom. Isso, acho que foi, né? Foi? Consegui responder tudo? Obrigado. Então a gente vai finalizando aqui. Eu queria agradecer o Dr. Rafael pela ilustre presença aqui, foi muito esclarecedor, foi ótima a conversa que a gente teve hoje, e agradecer aí a audiência de todo mundo e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço o convite.